Vamos lá, gente. Boa noite. Nós aqui. Estamos aguardando. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom? Tudo em ordem. Você foi pontual aí. Tava aqui ansiosa, até com frio na barriga. Você sabe que eu estava olhando aqui, Ah, que eu olhei muito rápido, mas eu tenho a impressão que hoje, desde que eu começou essa história de pandemia, no dia 9/4, eu fiz a primeira live. Hoje eu acho que é a 19ª. caramba! Eu fiz as primeiras 10, era só eu, né? Tá. E depois eu falei assim, não, mas ninguém vai aguentar ficar me vendo toda semana, né? Não, a gente tem que ter esse mancol também. Aí eu falei assim, não, então me deu esse estalo de falar assim, pô, eu vou começar a entrevistar pessoas, outros profissionais, porque daí as pessoas têm o privilégio de ver outras pessoas. E hoje é um privilégio ter você aqui, né? Ah, mas sou eu que agradeço e você sabe muito bem disso, o carinho que eu tenho por você. Muito obrigado, Para recíproco. quem não, para quem não sabe, aí eu considero o Cássio o meu mestre, porque ele foi meu psicanalista, enfim. Foi ele meu professor, meu psicanalista, né? Apesar da gente aprender a não falar que é meu, né? Mas agora é meu, então não tem jeito. Tá bom. Bom, Andréa, vamos lá. Só porque o tempo, infelizmente, ele é muito rápido aqui, né? Inclusive, É ao verdade. longo do caminho aqui, de vez em quando eu vou te falar: olha, Andréa, já foram tantos minutos, ou daqui a pouco faltam tantos minutos, porque ele é implacável. Deu uma hora, ele É, encerra mesmo, né? Você sabe que até só, desculpa mais uma coisa, eu tenho um dos meus filhos fala assim, pai, você precisa inverter, porque toda vez você chega no final e fala assim, bom, e onde que as pessoas podem te encontrar? Pum, acaba a live. Então eu vou te perguntar hoje, ele falou assim, inverte. Então eu vou te perguntar, André, onde você está, o que você está fazendo hoje, onde você está tá. trabalhando? Então vamos lá. Eu tenho um consultório aqui em Campinas, ele fica aqui na José Paulino. O edifício chama Cetim Office Medital, na sala 702, um lugar bem aconchegante, bem gostoso. É Gosto mesmo? de receber meus pacientes aí sempre com café, com muito acolhimento, com muito amor. Se for pelas redes sociais, tem a página, né, Andréa Bernal, psicanalista, e tem uma página do projeto Fibromialgia, que chama Fibromialgia e Vida, onde eu coloco bastante informação lá sobre essa questão da fibromialgia, que me interessou bastante. Apesar de eu atender tanto homens quanto mulheres, a fibromialgia ela acomete de 7 a 9 em cada 10. Ô, Então, louco. ela é É uma alto. doença, ela é uma doença predominantemente feminina. Então, eu acabei me interessando, eu gosto muito de trabalhar essa parte do feminino em consultório, a questão da autoestima, e a fibromialgia ela acabou me chamando a atenção por causa disso. Então, eu iniciei as pesquisas, né, acerca dessa síndrome. Vou dizer assim, são pesquisas preliminares ainda, mas que já dá para trazer aí um conteúdo bem legal. Então, eu abri a página e eu passo bastante informações por lá, nas duas, tanto no Andréa quanto lá no Fibromialgia e Vida, porque eu quero que vire um projeto mesmo de fibromialgia, tá? Então, é por aí que vocês conseguem me encontrar. Ótimo. Então tá bom. Andréia, quer dizer, os homens, de uma forma geral, estão livres aí dessa doença. O que é Tem fibromialgia? Tem homens que são acometidos, sim, tá? Tem sim. Mas é um percentual bem baixo dentro. A gente tem de cada 10, de 7 a 9 mulheres, tá? Mas tem homens. Tem homens, tem crianças. Tem um artigo, até fiz umas colas aqui, que tem informações que a gente também não lembra, né? Tem um artigo na revista Dor
de 2012 que traz relatos de fibromialgia na criança. Eu não vou trazer detalhes porque não é o meu foco, mas também tem relatos aí, tá? A fibromialgia, Cássio, ela é uma síndrome extremamente dolorosa. Ela é conhecida como síndrome porque são várias... é um impacto no corpo com vários sintomas. Então, ela é conhecida como uma síndrome extremamente dolorosa e ela ocorre na ausência de doença orgânica. Então, é meio que desestimulante para o portador de fibromialgia, porque vai chegar um certo momento que ele vai ter ali um calhamaço de exames que não identificam essa síndrome, tanto que a identificação dela, ela é clínica. Não tem um exame que o portador da doença faça que fala, você tem fibromialgia. Não tem. Não tem um exame de sangue que dê isso? Não tem. Não tem. É necessário, o médico vai pedir vários exames, tá? Para ele poder descartar outras doenças, excluir outras doenças, então é natural que o médico peça, mas não vai vir escrito lá que ele tem fibromialgia, tá? Então, é por isso que é uma doença, assim, que causa um certo desânimo nas pessoas, porque não tem uma comprovação através de um exame, só através do exame clínico. Tá. E geralmente esse tipo de coisa é bastante angustiante, né? É Às vezes, muito angustiante. eu me lembro uma ocasião em que nós tivemos que ir atrás aqui de um possível, nada a ver com a fibromialgia, mas um possível déficit de atenção e uma hiperatividade, e você descobre que realmente é um negócio. Puxa, você tem que responder uma série de perguntas para falar assim, olha, tal coisa é muito, é pouco, que nota você daria, para tentar fechar um diagnóstico. E sempre é uma coisa que acaba gerando algum desconforto em nós. Quer dizer, a pessoa com fibromialgia, em geral, então, mais as mulheres, ela tá bem de saúde. Ela tá bem de saúde, mas ela começa a sentir dores pelo corpo. A fibromialgia, ela é caracterizada por uma dor difusa. O que é difusa? Da cintura para cima, da cintura para baixo, do esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo. Né? Então, é assim que eu fui buscar, eu falei, o que é dor difusa? Né? Deixa eu entender o que é essa dor difusa. E é exatamente isso que está escrito nos livros. Por uma fadiga muito grande, e depois de 1990, só para você ter uma ideia, também fiz aqui um cronológico que é bacana a gente ter conhecimento de onde é que vem isso daí tudo, né? Há relatos dessas dores difusas, dessas dores musculares, né? São dores musculares, desde o século XVIII, que era conhecido ali como um reumatismo muscular. No século XIX, esse termo mudou, é até um termo conhecido nosso aí dos psicanalistas, tá? Que aí eles usam a neurastenia para descrever esses sintomas aí de dor, de fadiga, de enxaquecas, mas ainda não fecha como é que eu vou dizer? Não fecha ainda qual é o processo. No século XX, um médico colocou como fibrosite, só que ele foi descartado bem rapidamente, porque todas as doenças que acabam com it, elas são inflamações. E a fibromialgia não é considerada uma inflamação. Então, eles já descaracterizaram a fibrosite. Só em 1950 é que começam a ter relatos na medicina desses sintomas, né, dessa síndrome dolorosa, sem nenhuma causa orgânica, vamos colocar assim. E aí, em 1975, o termo fibromialgia, ele é cunhado. Então, assim, tem poucos, se você for procurar estudos, artigos, vocês vão encontrar bastante dificuldade.
e vão encontrar também informações muito bagunçadas, sabe? Ainda não se fechou, ainda não tem muitas informações. Tem pessoas que nem acreditam que essa doença existe, só para vocês terem uma ideia dos relatos que a gente encontra por aí. Daquele tipo, isso é frescura, Andréia? Isso, exatamente. Tem muitos portadores de fibromialgia que não são levados a sério. Tá? E eles vão, e isso acarreta algumas outras patologias, como por exemplo a depressão, né? A fibromialgia, a maioria deles está bem ligada, traz como um sintoma emocional a depressão também. Tá. Por quê? Porque cria-se um descrédito sobre eles. Tá? Só em 1990 foi que o Colégio Americano de Reumatologia publicou os critérios para diagnosticar a fibromialgia. Então, eles colocaram que dores difusas por mais de 3 meses, fadiga e dores em 11 pontos daqueles que eles conhecem como tender points, pode ser caracterizado como fibromialgia, tá? Mas demora-se para fechar esse diagnóstico. Não é fácil de fechar, porque eu até entendo, o médico ele vai descartar todos os outros tipos de doenças que podem ser muito parecidos com ele. Então, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho aquela doença de dores crônicas, também é muito parecido com a fibromialgia. Então, a falta de sono pode ocasionar dores no corpo, tanto que o sono é o principal desencadeador das dores corporais. Tá? Esse sono não reparador, tá? Entendi. E você falou, então, que pode levar, por exemplo, ao desenvolvimento de uma depressão na pessoa, né? Então, talvez isso até responda de alguma maneira a pergunta que está aqui, né? Eu já vi pessoas dizerem que a dor é tão intensa que chega-se a pensar em suicídio. Isso procede? Procede, porque a pessoa ela quer se livrar da dor, né? Ela não quer se livrar da vida, né? Mas ela quer se livrar da dor. E, de fato, são dores excruciantes mesmo. Você imagina você ter dor muscular em todas as partes do corpo e você não conseguir dormir porque você tem dores. E assim, é um círculo, né? Eu tenho dores, eu não durmo, eu tenho mais dores. Tá? Então, o sono, tanto que o reumatologista, hoje, é um dos médicos que são procurados para poder tratar essa doença, mas também é necessário buscar aí, talvez, o atendimento de um psiquiatra, para que ele também entre com uma medicação para ajudar no sono. Porque o sono é o principal. Se nós temos uma noite bem dormida, o meu corpo, ele age de uma forma. E se eu tenho uma noite mal dormida, né, como todos nós um dia já tivemos, aí várias noites mal dormidas, o que mais dói é o corpo. Eu tô rindo porque se você reparar o horário que eu mandei hoje, a propaganda da live, se você olhar depois no teu WhatsApp, você vai ver. Eu entendo o que você está falando perfeitamente, né? Quer dizer, foi um dia de cão hoje, né? Quer dizer, enfim. E tem alguma idade em que é mais comum, André, aparecer a fibromialgia, né? Você falou que tem crianças, por exemplo, com fibromialgia. Tá bom, mas tem alguma idade em que é mais comum se manifestar? O foco é dos 30 aos 50 anos, que é a idade que eles falam que é a nossa idade economicamente ativa. Mas os idosos também são acometidos pela fibromialgia. Tá? Acima dessa idade, eu também tenho
fibromialgia, mas o foco, a maioria, tá, os 80% que eles falam, tá, é de 30 a 50 anos. Tá. Tem uma predisposição genética nisso? Hoje já se sabe alguma coisa acerca desse fato? Olha, eu estou acompanhando todos os estudos, o que eu posso acompanhar, inclusive no livro do doutor, que é um reumatologista muito conceituado, que é o doutor Pedro Mingue Azevedo. Ele traz um estudo bem amplo sobre isso, né? O livro chama A Ciência da Dor. Eles estão ainda estudando quais são os genes que podem ser responsáveis, tá? O que ele traz, ele fala muito da epigenética, que é um assunto que eu também gosto muito, que só para a gente entender o que é a epigenética. Todos nós temos, vamos pegar dois gêmeos idênticos, né? Dois gêmeos idênticos, eles são idênticos, então tem genes idênticos. O que pode mudar, o que pode ocasionar fibromialgia ou não? O ambiente e o histórico pessoal de cada um. Tá? Então, a epigenética é isso. Vai ligar o gene da fibromialgia ou não ligar o gene da fibromialgia, dependendo do ambiente que eu estou inserido ou do meu histórico de vida pessoal. Tá? Então, por enquanto, não tem nenhum estudo que fala o gene tal é responsável pela fibromialgia. Não tem, está sendo estudado. Tá? Tem vários estudos em andamento, mas ainda não tem uma comprovação. Ele fala que assim, ó, ele traz exatamente essas palavras. 50%, vamos colocar que é 50% culpa do gene. Os outros 50% vai depender do ambiente e do histórico de vida. Tá, ok. Então vamos lá. O que você chama desse ambiente? O que caracteriza isso daqui? Tá, o que faz parte dessa história aí de ambiente? Por exemplo, um ambiente extremamente estressante, aonde eu tenho um alto nível de cortisol, tá? E eu não sei lidar com esse ambiente totalmente estressante. Então, um ambiente estressante, ele é capaz de ligar esse gene, tá? Um histórico de vida. O doutor Pedro, ele traz, ele separa os fibromiálgicos em dois subgrupos. Ele chama de tipo 1 e tipo 2. Ele só faz essa separação e ele deixa isso bem claro, e eu quero deixar também, para a gente poder entender melhor como que a fibromialgia tem um impacto na vida das pessoas. Então, por exemplo, um ambiente onde a pessoa ela quer controlar tudo. Sabe, a mãe padrão, o funcionário padrão, esse tipo de comportamento e esse tipo de ambiente pode ligar o gene da fibromialgia. Pode ligar, lembra? Engraçado. As pessoas muito controladoras, elas nós encontramos várias no consultório, né? Essa eu não esperava. As pessoas controladoras, elas passam por tantas dificuldades que elas não... que elas vão vivendo, tá no piloto automático, e elas não percebem como isso mexe com a qualidade da vida delas. O fato de querer ter o controle de tudo, porque não suporta as coisas saírem, ela se sente insegura cada vez que as coisas fogem àquilo que ela espera. Então ela vive essa ilusão de que ela pode controlar todas as variáveis ao redor para garantir que tudo saia do jeito dela. Dá muito trabalho. Dá. É muito desgastante isso. Né? Só que a gente encontra muito, né, ainda, né? Eu ouço muito em empresa uma frase assim, ó. Eu prefiro fazer do que ensinar, dá menos trabalho. Tá? Essa é uma frase perigosíssima.
tá? Por quê? Porque ela está trazendo para ela o controle. Ela não está abrindo mão para ensinar. Então, esse é um ambiente que pode ligar aí esse gene danadinho aí da fibromialgia. Essas pessoas controladoras, que ele caracteriza lá no livro como tipo 1, elas são extremamente funcionais. Tá? Apesar das dores, elas conseguem ter o controle da sua vida e da vida dos que rodeiam ela, tá? Ele tem uma grande capacidade de realização, ela sofre menos de depressão, esse tipo 1, tá? Mas ela tem uma dificuldade muito grande de abrir mão, tá? E o grande conflito dela é o seguinte: eu quero que o outro seja responsável pelo aquilo que eu faço. Só que se eu abrir mão, eu não tenho importância. Tá. Esse é o conflito do fibromialgico tipo 1, tá? Para a gente poder se achar aí. Não é que a gente... não vai ter o tipo 1 e o tipo 2. Pode ser que existam tipos que tem um pouquinho dos dois, tá? É só mesmo para a gente poder entender a doença. Ok. É didático aí a explicação. Isso. E o tipo 2, ele não. Ele já tem... lembrando, o tipo 1, ele também tem uma outra característica, que ele tem aquilo que ele chama de hipervigilância. Ele não se desprende nunca, é como se tudo dependesse dele. Tá? Inclusive, ele não consegue, ele tem uma dificuldade muito grande com o sono. Por quê? Porque inconscientemente ele pensa assim: como que eu vou dormir com tanta coisa que eu tenho que controlar? De fato. Esse é um Então, olha, aspecto interessantíssimo, né? Quando eu conto isso bem. para paciente em consultório, de que até o dormir está ligado a essa capacidade de se desprender, deixar o controle, eles acham muito curioso. Se a gente for procurar até o significado da insônia pela psicossomática, pela metafísica, né? Psicossomática ou metafísica é aquilo que está além do físico, né? É o medo de deixar o ego morrer, né? A insônia. Então, são pessoas, de fato, muito críticas consigo mesmo. Então, elas pensam assim: se eu dormir, quem que vai controlar esse negócio todo aqui? O mundo está acontecendo, eu não posso dormir. É verdade, eu me lembro de uma paciente, com todo respeito, guardando todo o sigilo, mas era uma característica comum, não era um segredo de consultório, né, para deixar bem Uhum. claro isso. Era interessante porque ela tinha uma preocupação tão grande, até pela posição que ocupava na sua profissão, ela tinha uma preocupação tão grande que por volta das 9 ela já estava cansada, ela queria dormir, mas ela não conseguia se desprender, por exemplo, do que os grupos de WhatsApp estavam falando para garantir que ela não perdeu nada. Então ela realmente se prejudicava muito com aquilo, porque ela tinha necessidade excessiva do controle. Né? Eles também têm uma outra característica, esse tipo 1, que eles não se permitem prazeres, tá? Como que eu posso ter prazer com tudo que está acontecendo à minha volta, tá? Isso também é inconsciente. Não que ele fala assim: não quero ser feliz, não quero ter prazer. É inconsciente. Então, Tá. ele se permite. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar até mais tarde, ele vai controlar tudo para que ele não tenha prazer na vida dele. E acaba atrapalhando até a questão sexual, né? Porque sexo é prazer. Então, ele não tem direito também àquele prazer. Lembrando que tudo isso é um processo inconsciente. É inconsciente. As pessoas ouvem, acham muito estranho, né? Até vamos lá, já que você cutucou, né? Agora já com 24 minutos de live, estamos Ai, meu quase Deus. completando a primeira meia hora aqui, mas assim, até vamos lá, até o orgasmo é uma coisa interessante sob esse aspecto, porque o que é o orgasmo, se não aqueles 8 a 15 segundos de absoluta perda do controle? Exatamente. Exatamente.
Que é Exato. fantástica aquela perda de controle, mas se eu não me permito perder o controle, talvez, né, principalmente as mulheres, nesse caso, para o homem não dificilmente vai ter uma situação dessa, mas elas acabam podendo ter problemas nessa área, né? Tem porque é um processo de entrega, né? Vamos colocar, né? A questão sexual, né? Ela é um processo de entrega, de confiança, né? De segurança. E se eu não me permito isso, eu também não me permito o prazer que isso me dá. Tá? Então, a relação sexual dentro da fibromialgia, ela é bastante prejudicada também. Tá, entendi. Dificilmente eu imagino que uma pessoa com dores vai ter algum desejo, né? Mas Perfeito, perfeito. você falou da depressão, daí nós até reforçamos um pouco, mas tem outras características emocionais comuns? Tem um perfil característico do fibromialgico, das pessoas que são acometidas? Não tem. Não tem. Por isso que é interessante que o Dr. Pedro fala, porque ele traz esse tipo 1, né? Aonde esse ele vai ter um pouco mais de dificuldade de ter depressão, porém ele vai apresentar o contrário, ele vai ter um pouco mais de ansiedade, tá? Ou a síndrome das pernas, como é que chama? Que fica balançando, síndrome das pernas Acatisia, se não me engano? irritantes, eu não me lembro agora, aquela que o Se eu não pezinho me fica engano, é balançando. acatisia, que é aquela síndrome que realmente a perna fica mexendo, a pessoa fica o tempo todo, né? Isso, como se ela estivesse ansiosa para sair andando para fazer alguma coisa, né? Então, eles vão ter mais essas características. O fibromialgico tipo 2, ele já tem. Alguém colocou aí, ó, síndrome das pernas inquietas. Isso mesmo, isso. Obrigado. O pior é que o meu Obrigada. quadro aqui eu não vi o que mais estão falando aqui. Ah, tá aqui. Eu só consegui ver isso, porque se eu ficar olhando, eu não consigo pensar. O tipo 2, ele já não tem mais tanta facilidade de controlar a sua vida, quiçá os seus sintomas, tá? E eles sim apresentam um processo depressivo e aquilo que eles chamam de catastrofização, aonde eles apresentam a catastrofização e a ruminação, aonde tudo, o que é catastrofização? Tudo vai ter um lado negativo muito grande, nunca vai ter um lado positivo. Tá? Então, a depressão, ela acaba sendo assim um ponto que a gente tem que tratar quando esse tipo de fibromialgico chega até o nosso consultório, porque é um dos pontos mais preocupantes que a gente tem aí. Porque pode sim, as pessoas podem sim pensar. Olha só, eu tenho um processo de dor intensa e eu estou num processo depressivo, então, para ela ir para essa questão do suicídio é bem grande. Tá? E vai aparecendo no decorrer alguns outros comportamentos emocionais. Por exemplo, o apego à dor, né? Porque é interessante isso, né? A dor acaba sendo a forma como ela se conecta com as pessoas. Porque lembra, o depressivo, ele perde um pouco dessa conexão. Mas a dor faz com que ele se conecte às pessoas, tá? Então, ele acaba tendo aí um apego à dor um pouco maior. Tá? Então... Perdão. Eu ia perguntar isso, daí deve dificultar o processo de tratamento. Dificulta bastante. No tipo 1, é uma preocupação demasiada com os problemas, né? E a ansiedade. No tipo 2 é uma desconexão, porém a dor faz com que ele se conecte. A dor acaba sendo a realidade psíquica dele o tempo todo. Ele não consegue mais se desprender desse processo. Olha aqui. Ele desqualifica o positivo. Tá? Ele vai perdendo essa desqualificação.
do positivo. Então é muito difícil fazer com que ele olhe as coisas pelo lado positivo. Por quê? Porque ele já foi tão desacreditado, então ele acaba sofrendo essa questão do estar desacreditado. Tá. Tá? André, você tocou num ponto interessante aí, né? Você falou, ó, quando a pessoa vem ao consultório. André, as pessoas com fibromialgia, elas procuram essa ajuda psicológica? Elas vêm ao psicanalista, a um psicólogo, ou elas se detêm somente à ajuda do psiquiatra, ou do neuro, que seja? É muito pouco ainda a procura do fibromialgico por terapia. Para mim, é muito pouco. É muito pouco. Eu acho que deveria ser muito mais pela capacidade de ajuda que nós podemos oferecer nesse momento de dor. Não que nós vamos tirar a dor, mas lembra que quando a gente traz à consciência algumas situações, né, a gente trabalha muito a psicoeducação em consultório. Então, quando a gente traz à consciência algumas situações, a gente inicia ali um processo de autorresponsabilidade. Então, infelizmente, eu não vejo ainda as pessoas buscando a terapia como um meio para tratar essa síndrome. Tá? E assim, e digo mais, Cássio, existem medicina, né? A própria medicina integrativa, ela oferece uma gama de tratamentos que podem ajudar. Não só o alopático, né? O alopático, sim, ele tem que ser procurado nesse caso, mas tem também ali a questão até fiz uma lista aqui, tem o homeopático, tem a reflexologia, tem a própria fisioterapia, existem fisioterapeutas especializados nesse tipo de dor também. Porque o que acontece? Outra coisa que vira um círculo vicioso. O meu corpo dói, eu não faço exercício. Se eu não faço exercício, o meu corpo dói mais ainda. Tá? Então, eu tenho que enfrentar essas dores, né? Eu tenho relatos de pessoas que foram para hidroterapia, né? E hoje dançam até forró. Opa! Isso é Né? importante. Então, assim, existe uma gama de alternativas que a gente deve buscar que podem ajudar muito nesse processo. E a terapia, eu acho que é o ponto focal para você fazer isso. A própria meditação, nem que você medite 1 minuto, não tem problema. A ortomolecular, que é uma outra... enfim, tem várias, mas eu não vejo ainda o pessoal buscando essas medicinas alternativas. Lembrando que há certas medicinas alternativas que já está disponível até no SUS. Ah, é? Olha que É, interessante, André. eu não trouxe aqui, mas eu sei que tem, já foi autorizado já algumas medicinas alternativas pelo SUS. Então, assim, Interessante. você pode até falar assim, mas são processos caros, onerosos, né? Depende. Vai te trazer qualidade de vida, vai te trazer a vida novamente. Imagina você dormir, acordar, e acordar com dores. É, entendi. É que quando você falou, Andréa, sobre essa coisa da dor conectar, o fibromiálgico aqui, né? Conectar com as outras pessoas, é aquele processo que se dá através de sentir pena da pessoa? Eu Sim, atraio é, a atenção porque todo mundo fala, ai, coitada da Andréia, dói tanto, né? É nesse sentido, André? é nesse sentido. Eles trazem uma vitimização muito grande. Eles Tá. trazem. E eu entendo que ela é até, como é que eu vou dizer? Real, ela é dolorido, Não tá? estamos diminuindo o sofrimento de Isso, ninguém aqui, né? isso.
Só que a vitimização, ela acaba sendo um processo que também aumenta a dor. Por quê? Porque eu preciso... Tanto que assim, quando eu começo a tratar um paciente com fibromialgia, num determinado momento nós vamos trabalhar uma coisa chamada autorresponsabilidade. Qual é a responsabilidade que eu tenho por essa dor? Aí a gente vai para um processo psicossomático e metafísico. Então, ele vai se sentir responsável, porque enquanto eu achar que a dor que eu tenho não é responsabilidade minha, eu não consigo olhá-la de frente e entender o que essa dor quer me dizer. Tá? Foi muito interessante. Na semana retrasada, eu dei uma palestra onde eu estava falando sobre um outro assunto. E eu falei para eles, quando você sentir dor, né, pergunte o que essa dor quer me dizer. E eu tive um relato de uma paciente muito interessante, que ela fez essa pergunta, a palestra foi no domingo, na segunda-feira ela me mandou um áudio, e ela falou assim, Andréa, eu dormi pensando na pergunta, né, o que essa dor quer me dizer? Eu tive um sonho. E sonho para nós psicanalistas, né? É a meca, né? E aí ela me contou o sonho, tá? Olha que interessante isso. Essa dor estava jogando ela para o passado. Então ela ainda culpava o caso dela, tá? Vamos lá. Ela ainda culpava o pai por não ter dado a devida atenção para ela. O fibromialgico, ele tem aí, tá? Um certo abandono dentro do percurso de vida dele ali, tá? Automaticamente, como esse pai não lhe deu atenção, lhe devia ali algumas moedas, vamos colocar assim, tá. Ela transferiu essa dívida para o marido. E aí, o marido também não pagou essa dívida. Tá? No ponto de vista dela, lembra? Ninguém deve nada para ninguém. Cada um dá aquilo que tem. Aí ela se separou desse marido. E aí, adivinha para quem que ela transferiu a moeda? Já tinha filhos? Para o filho. Gente, me perdoe, eu rio, não é porque eu estou ridicularizando a pessoa, é porque são coisas que para nós já fazem parte do dia a dia. Aliás, tem uma pessoa que ela falou, Cássio, ela tem fibromialgia, e ela falou, eu não vou poder assistir, vai ficar gravado? Eu falei, vai, depois vai estar no IGTV, depois vai pro meu canal lá do YouTube. A hora que ela assistir este pedaço, ela vai falar, você combinou com ela, né? Ela tá falando que você combinou antes. E olha, eu não combinei nada antes. Não. Esses relatos são importantes. É muito interessante. E aí, ela tá... bom, aí o filho também não pagou, né? O filho casou, foi embora, né? E aí ela estava transferindo as moedinhas para quem? Para o atual marido. E aí o casamento não estava dando certo, ela estava entrando ali num padrão de repetição e as dores continuavam, né? E aí a gente fez toda uma interpretação baseado ali no caso dela e foi impressionante, porque ela falou assim, eu sempre achei que eles me deviam algo, né? E a gente agora está trabalhando essa questão aí do... Não, é lindo, é lindo, é lindo. Eu sei que é dolorido para quem tem, mas quando vem para o processo terapêutico, é a coisa mais linda o despertar. Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela chegou, ela nem andava direito quando ela chegou no consultório. Hoje ela faz aula de expressão corporal. Que incrível. Olha que incrível. É um processo muito bonito, da descoberta, dos porquês.
Mas que ninguém que esteja nos assistindo agora e nos assistirá posteriormente também, que ninguém se iluda achando que assim, nossa, eles são milagrosos ou qualquer... Não, 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 não tem nada de milagre aqui e mais. não, Jamais falaremos assim, para de tratar com o seu médico para não, não, em absoluto. de São coisas forma que nenhuma. caminham juntas, Bem, as duas frentes. e bem pelo contrário, o processo terapêutico, ele também é um processo doloroso, né? A gente sabe disso, porque você vai ter que encarar algumas coisas, né? O quanto você está preparado, claro, essa paciente, ela já estava num andamento de terapia onde eu podia fazer essa interpretação para ela. Tem casos que a gente nem pode ainda fazer, né? Porque a terapia também é um processo doloroso de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. É Então, verdade. não é fácil também não. Então, são terapias complementares, todas elas se É. complementam. O alopático, o terapêutico, o exercício físico, enfim, tudo se complementa para o teu bem-estar. Verdade. A fé na sua crença Oh, religiosa, enfim, né? Todo mundo vai sim, colaborar de sim, alguma forma. sim. Andréia, agora, tendo passado já, entrando no último terço do nosso Nossa, papo, tá? Já temos 41 minutos aqui. Fala-se em cura dessa doença? Tem cura isso? Porque as pessoas sempre oh, querem saber, você vai me curar ou não vai me curar? Então, tem. uhum. Olha, de tudo o que eu já li até hoje, como é uma doença que o pessoal, que até a gente, eu tô falando aí assim, até ela é desacreditada até de algumas classes médicas, né? Não vi nenhum relato médico de cura. Eu já vi relatos de pessoas que em consultório, não só não no meu, já trouxeram sim esse processo de reversão, tá? Mas depende em que grau está essa doença, tá? Então, assim, não gosto de pensar em cura. Eu gosto de falar na questão da busca pela própria essência, pelo autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu prefiro mais ir por essa vertente. Mas cada um lembra, a gente também tem aí a questão, não posso negar, eu não posso negar, né, a questão da vontade, da força espiritual de cada um. Né? Eu mesmo, num determinado momento da minha vida, você sabe disso, eu já tive um processo onde eu tive 4% de chance de cura, né? E tô aqui falando com vocês. Que bom. E existe, né? Para que ninguém. É, Né? Tá bom. Ela é degenerativa? depende o grau, há relatos de ressonância e tomografia que já num processo muito avançado da perda de massa cinzenta. Sim, sim. Tá? De 30% aí da massa cinzenta até. Quanto tempo, em média, André, uma pessoa que entra num processo desses, tanto na parte médica, apesar de não ser a nossa área, mas na parte psíquica, quanto tempo, em média, um paciente desse vai ficar com a gente? Eu sei que varia muito, mas as pessoas têm essa necessidade de ter uma ideia, pelo Uma menos. ideia. Algo mais palpável. Ah, olha, É rápido. Venha em 10 sessões, eu te deixo novo em folha. não, no mínimo 2 anos, Tá bom, tá? tá bom. É, Porque a gente lembra, existem várias patologias associadas. Então, eu vou ter que tratar, às vezes, uma depressão, uma ansiedade, aonde essa ansiedade pode ir. Eu já tive casos de fibromialgia que chegaram até mim, não por causa da fibromialgia, mas por causa da síndrome do pânico. olha que interessante.
Eles vieram por causa da síndrome, 2 casos, eles vieram por causa da síndrome do pânico. E aí a gente chegou no processo da fibromialgia. Então, assim, são várias sobredeterminadas, né, que a gente fala, né? Então, são muita coisa que a gente vai tratando. Então, assim, 2 anos para a gente poder começar o processo. Bom, a pessoa consegue, é possível, né, uma pessoa conviver com a doença sem saber que tem a doença? Né? Se ela, Como é que você se ela, identifica? Porque dói, ela tudo bem, mas ela dói. não consegue associar que seja fibromialgia. Hoje a gente já tem vários canais de comunicação, né? Existem vários grupos até no Facebook que falam sobre isso. Dependendo do médico que ela buscar, um reumato, que é a classe que mais trata, até um neuro, pode ser que ele traga a luz a isso. Mas imagine, o Brasil ele tem um continente muito grande, né? Vamos colocar assim, né? Nós estamos num dos estados mais avançados, que é o estado de São Paulo, mas nem todos os estados têm os mesmos recursos que nós temos, né? Então, pode ser que a pessoa passe aí com dores e nem saiba. Você tem alguma, sei lá, uma linha base tua de tratamento, né? O que você costuma abordar? Você vai à infância ou é um tipo de patologia ligada à vida atual, né? Falando uma linguagem mais nossa aqui, mais Não, freudiana. É, não. A gente encontra vários casos aí, pode ir bem lá na infância, tenra infância. Eu gosto de passear até ali na fase intrauterina. tá. Eu brinco, né? Eu falo, vem passando o arrastão mesmo para Tá. a gente poder encontrar o máximo de situações. Mas eu sempre encontro ali. Eu não consigo. Se você falar assim, André, você consegue achar um ponto principal que liga todos os casos? Não tenho, Tá. tá? Então eu já achei rejeição, abandono, sentimento de abandono, isso eu consigo quase que identificar na maioria deles. Não em todos, mas numa grande maioria, tá? Abuso. Abuso tem bastante também. Mas também não liga a todos os casos. Tem no outro, né? De novo, né, advertindo as pessoas que, assim, ó, esta é a realidade da Andrea, que pode ser Isso, válida em, nossa, um monte de casos, mas não é com isso. base na literatura, coisa Não, assim. não. E nem é uma regra, tá? Nem é uma Perfeito. regra. Mas são coisas que você identifica e que são muito importantes. Sim, sim. Então, quando eu começo a trabalhar, então eu venho lá da tenra infância e venho vindo, tá? Eu vou trabalhar. Eu gosto de trabalhar uma tríade, sabe? Eu sempre trabalho, tá? Eu chamo de tríade. Nem sei se é uma coisa minha, que eu gosto de trabalhar, que eu trabalho emoções, tá? Então, é um tripé, onde eu vou trabalhar raiva, medo, culpa, ressentimento, frustração, tá? Isso eu sempre trabalho, tá? Então, eu trabalho emoções, porque, olha que interessante, tem um componente que é a raiva. Lembra, a dor, ela pode ser, o Dr. John Sarno, é um médico interessantíssimo, ele tem uns livros muito bons, inclusive tem um dele aqui pelo chão, depois eu pego aqui e mostro para vocês. Ele fala do processo da dor crônica como uma defesa para eu não aceitar a raiva. Tá? Então, eu trabalho muito raiva. E eu descubro nas pessoas como elas têm dificuldade de aceitar ter raiva. Ter raiva é feio.
né, eu ouço. Então, eu vou desmistificando o processo de sentir raiva dentro do consultório, tá? Então, eu falo muito sobre isso, Tá. porque tem muita raiva contida. O outro pezinho da minha tríade são os pensamentos, tá? Os pensamentos eu posso controlar, então eu sempre peço para eles observarem os pensamentos que eles têm, tá? E controlar os pensamentos, porque diferente das minhas emoções que eu não consigo controlar e nem devo, né? As emoções eu gerencio, e aí a gente vai fazendo a psicoeducação do gerenciamento das emoções. Uhum. Eu vou trabalhar o pensamento eu consigo controlar, e a espiritualidade. Tá? Então, é uma tríade que eu gosto de trabalhar. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Tá? Então, eu gosto de trabalhar isso daí. Então, e vou trabalhar muito fortemente a autoestima. A Ok. autoestima, porque quando eles chegam, a autoestima está arrasada. Tá? Então, e por fim, a gente vai trabalhar o propósito. Tá? Buscar algo que lhe traga felicidade novamente. Que ele possa olhar não somente para a dor dele, mas para algo fora que traga um novo propósito para a vida dele. Tá? Esse é o Entendi. principal, é isso que eu costumo trabalhar e que ajuda muito. Perfeito. André, faltando, que pena, faltando 8 minutos e realmente é uma pena. Isso daqui devia de ir por muito tempo, avançar muito. Mas faltando esse tempo, é, deixa eu te perguntar um negócio. Vamos lá. Tá ligado, por exemplo, né? Há casos em que isso esteja ligado a dor eu estar me punindo por algum tipo de culpa, Opa, seja culpa consciente ou inconsciente, tá? as duas. As duas. Uma característica emocional e metafísico, a metafísica, se você for buscar nos livros de metafísica, ele vai trazer essas interpretações para você, tá? Hum. É uma culpa de por que que eu não fiz tal coisa no passado? Por que que eu fiquei ao lado de tal pessoa no passado? Por que que eu não me posicionei? Por que eu não tomei outro rumo na minha vida? Eu me dediquei para você e você me traiu. Então, por que que eu fiz isso? Tá? Então, se você buscar as características metafísicas, a gente vai encontrar muita culpa. Muita culpa. E essa culpa de quando eu olho para o passado e eu falo assim, nossa, mas por que que eu não fiz tal coisa? Né? Mas lembra, você está olhando com o teu olhar de hoje. Naquela época, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Né? Então, as pessoas elas olham muito com esse olhar. E por que que eu não tive apoio? Lembra, naquela época você não tinha as pessoas que estão à sua volta hoje. Então tem um processo de culpa consciente e inconsciente. Aí, quando ela consegue, quando ela começa a ressignificar essa culpa, ela vai entrar num outro processo, tá? Poxa vida, por que que eu descobri isso tão tarde? Eu não mereço, tá? Então, isso acontece. Aí a gente vai ressignificar mais uma etapa. Olha, tudo acontece no momento que tem que acontecer. Agora você é madura, né? Tem uma autorresponsabilidade. Poxa vida, mas por que que eu deixei a minha vida na mão de tal pessoa, de tais pessoas? Por que que eu vivi a vida de tais pessoas? Né? Tenho uma paciente que ela não conseguia se conformar que o filho tinha ido embora estudar na Alemanha, né? E ela vivia esse tormento, né? Foi culpa minha, né? E eu falava, culpa sua dar uma boa educação, né? A gente vai, né? Trazendo, elucidando, né? Bastante. Então eles têm um processo de culpa consciente e inconsciente muito grande que da culpa gera uma raiva que depois gera um pesar.
É um processo, tá vendo? Por isso que eu falo que assim, é um processo demorado, 2 anos, você fala assim, nossa, mas é um processo demorado, é uma realidade psíquica diferente. No momento em que as pessoas entendem que um tratamento como o nosso, por exemplo, ele é constituído da capacidade de colocar palavras, de verbalizar todas as nossas dores psíquicas, porque às vezes eu falo para a pessoa, e aí, me fala um pouco, sei lá, eu coloco alguma coisa qualquer, né? Me fala um pouco de tal assunto. E eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade em verbalizar ou não se alongam muito. E justamente trazer a dor lá das profundezas, a dor da alma, e colocar palavras naquilo é libertador. É É libertador. libertador. Precisa É passar por essa libertador. experiência para entender o que a gente está falando. Mas quem tem passado tem entendido. Outro dia eu mandei, vou falar bem rápido, outro dia eu mandei para uma paciente essa história da raiva, da dor, né, ligado à raiva. Eu mandei no meio do dia, do nada, não era nem dia de sessão, mandei para uma paciente assim, ó, raiva de quê? Depois ela mandou me falar assim, Cássio, eu acho que faltou alguma coisa, a mensagem não chegou completa, só pegou o final. Falei assim, não, a mensagem é essa. E deixa que ela pense, raiva de quê? De Aí quê? foi importante, porque daí ela começou a pensar ali, foi muito bacana esse processo. Alguém perguntou se tem algum lugar, faltando 3 minutos, tem algum lugar que dói mais, costuma doer mais? Que a dor Olha, pega mais pra gente? tem os conhecidos, os pontos de gatilho, né, que eles falam. Eu tenho um aqui, eu não sei se vai dar para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí para vocês. Ó, vê se dá para ver, ó. Tá, dá sim. Então, Não dá para esses são ler, mas dá para ver. São os pontos principais, Andréa? são os pontos que eles chamam pontos de gatilho. Então, eles vão apertar esses pontos com um aparelhinho que eu esqueci o nome agora, que ele mede a pressão que está sendo apertado, tá? Dolorímetro, acho que é um negócio assim. E aí, se você tiver com 11 pontos acima ali do dolorímetro, eu não sei se é esse nome, tá, gente? Caracterizado há mais de 3 meses. E fadiga já pode ser, o médico pode caracterizar como uma fibromialgia. É claro que ele vai pedir mais exames, tá? Mas o protocolo da Academia de Reumatologia Americana, ele traz 11 pontos de gatilho dolorido há mais de 3 meses, dor difusa, né? E a fadiga crônica. Perfeito. Eu ia pedir para você contar para a gente alguns casos interessantes, mas o tempo, infelizmente, é ingrato conosco. Ele é. Ele é. Andréa, esse nosso papo aqui, primeiro, ele estará daqui a pouco no IGTV. A Tá. partir de amanhã ele estará no canal do YouTube, o Cássio Neto Psicanalista. Então tá lá à disposição, entrem mesmo, prestigiem o canal, inscrevam-se, curtam, compartilhem, etc. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais aí para a gente terminar. Sabendo que, putz, vai terminar, hein? Eu te aviso quando tiverem alguns segundos aqui. Por Tá favor, bom. Andréia. E Olha, te agradeço desde já, porque foi um prazer falar com Foi você. meu. Foi Sempre todo meu. gosto. Foi todo Estaremos meu. juntos num curso daqui uns dias, hein? Mas depois a gente fala. Estaremos. Estaremos. Tá. Olha, a consideração que eu gostaria de fazer para quem tem essas dores busque a flexibilidade, busque o prazer, busque se cuidar, abra mão do controle, viva a vida, aproveite os 5 sentidos que a gente tem, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar, e busque prazer através dele, né? Olhar uma lua, ver um pôr do sol, coisa simples, tá? Ver um pôr do sol, comer uma comida gostosa, participar 10 de uma segundos. companhia gostosa. Então,
Busquem flexibilidade na vida de vocês e se aceitem assim como vocês são.